Imagine só, uma doença que pode acometer de 65% a 70% da população mundial em algum grau. Acho que vale sua atenção, pois aquela sua dor de barriga ela pode ter uma causa. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que afeta muitas pessoas, a intolerância à lactose. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm dificuldade de digerir produtos lácteos? Vamos descobrir juntos as causas, os sintomas e o mais importante, como lidar com essa condição de forma adequada. Fique ligado e compartilhe esse conhecimento com quem precisa, depois da vinheta. Olá pessoal! A intolerância à lactose, como o próprio nome já diz, é uma condição em que o organismo apresenta dificuldades em digerir o açúcar naturalmente presente no leite e nos derivados, que é a lactose. Isso acontece devido a uma deficiência ou ausência da enzima lactase, que é produzida pelo intestino delgado e é responsável por quebrar a lactose em duas moléculas menores, a glicose e a galactose. Essas duas moléculas menores são facilmente absorvidas pelo corpo. Sem a quantidade adequada de lactase, a lactose não consegue ser completamente digerida no intestino delgado. E, em vez disso, segue para o intestino grosso na sua forma original. No intestino grosso, as bactérias que estão ali fermentam a lactose não digerida, causando uma produção de gases como hidrogênio, dióxido de carbono e também ácidos orgânicos. Esses gases e ácidos podem levar ao aparecimento dos sintomas desconfortáveis. Grave essa informação. As bactérias, ao digerir, liberam hidrogênio. Lá na frente vocês vão entender o porquê que eu estou falando. Existem 3 principais tipos de intolerância à lactose. A primária, que é aquela que é a forma mais comum, geralmente se desenvolve ao longo da vida, sendo que com a idade mais avançada, principalmente após os 50 anos, o corpo reduz bastante a produção de lactase, predispondo à doença. O acometimento varia muito com a etnia, sendo que, por exemplo, populações do norte da Europa possuem uma ocorrência da doença de até 95% da população em algum grau. Falando números assim até assusta, né? Claro que existem vários espectros da doença. Geralmente a doença é branda e manifesta apenas após a ingestão de grandes quantidades de leite. As formas mais graves correspondem a apenas 3% dos pacientes. No Brasil, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, estima-se que 40% da população possui algum grau de intolerância. A forma secundária é causada por infecções intestinais ou doenças que danificam o revestimento do intestino delgado e, consequentemente, produzirão menos enzimas para a digestão e assim manifestarão a doença. E por último, temos a forma congênita, que é rara e ocorre desde o nascimento devido a uma deficiência genética grave da enzima lactase. Os sintomas da intolerância à lactose podem variar de pessoa para pessoa, mas os mais comuns incluem o desconforto abdominal, gases, inchaço, diarreia e até mesmo cólica. É importante lembrar que a intolerância não é uma alergia, e sim uma dificuldade de digerir a lactose, são coisas completamente diferentes. O diagnóstico da intolerância à lactose pode ser realizado de diferentes maneiras, dependendo da disponibilidade de recursos e preferência dos pacientes. Existem 3 principais métodos usados para confirmar a intolerância à lactose. O teste de intolerância à lactose é o teste que o paciente toma uma quantidade específica de lactose após um jejum de algumas horas. Em seguida, o paciente é monitorizado para verificar se há o surgimento dos sintomas, como desconforto abdominal, gases, diarreia ou inchaço. Caso os sintomas se manifestem após a ingestão de lactose, o teste é considerado positivo para intolerância. Isso é fácil, né? O segundo é o teste do hidrogênio expirado. Nesse teste, o paciente também ingere uma quantidade específica de lactose e lembra do hidrogênio que eu tinha dito antes que era produzido pelas bactérias? Pois é, então ele é facilmente misturado e cai na corrente sanguínea e liberado na respiração. Legal, né? Dessa forma, basta ingerir o produto com lactose e mensurar a quantidade de hidrogênio liberado na respiração. Logo,
A presença de níveis elevados de hidrogênio expirado após a ingestão de lactose indica uma intolerância à lactose. E por último, o teste de tolerância à lactose com dosagem de glicose no sangue. Nesse teste, a lactose é administrada ao paciente após o jejum e os níveis de glicose no sangue são monitorados ao longo do tempo. A digestão adequada da lactose resulta na quebra da lactose em glicose e galactose, como dito anteriormente, que são absorvidos pelo intestino delgado e elevam os níveis de glicose no sangue. Se a lactose não for adequadamente digerida, não haverá um aumento significativo dos níveis de glicose no sangue, indicando uma intolerância à lactose. Doutor, complexo, né? Mas como lidar com a intolerância à lactose? Apesar de não haver cura da intolerância à lactose, existem maneiras de lidar com essa condição e desfrutar de uma alimentação saudável. Confira algumas dicas. Primeiro e mais óbvio, reduza a ingestão de lactose. Evite consumir grandes quantidades de alimentos ricos em lactose de uma vez só. Dê preferência para pequenas porções para facilitar a digestão. Ou então escolha produtos sem lactose. Atualmente existem muitas opções sem lactose disponíveis no mercado, como leites vegetais, queijo sem lactose, iogurte sem lactose. Esses produtos podem ser uma ótima alternativa. Outra dica é usar suplementos de lactase que estão disponíveis na forma de comprimidos ou gotas e podem ser tomados antes da ingestão de alimentos lácteos. Assim, ele consegue auxiliar na digestão da lactose, ficando menos para bactérias fermentarem e, consequentemente, menos sintomas. E por último, busque uma orientação de um nutricionista. Consultar um nutricionista pode ser muito útil para adaptar sua dieta de acordo com as suas necessidades e preferências. E agora, uma informação importantíssima. Ao retirar produtos lácteos da alimentação, é essencial garantir a ingestão adequada de cálcio, um mineral importante para a saúde dos ossos. Procure fontes alternativas de cálcio como brócolis, couve, sardinha enlatada, leites vegetais enriquecidos com cálcio, entre outros. Portanto, lidar com intolerância à lactose pode ser um desafio, mas com informações e orientações corretas é possível viver uma vida saudável. Se você ou alguém que você conhece tem intolerância à lactose, compartilhe essas dicas para ajudar mais pessoas a compreender e conviver com essa condição. E lembre-se, sempre consulte um profissional de saúde para obter um diagnóstico e tratamento adequado. Não esqueça de curtir o vídeo, isso me ajuda demais e não te custa nada. Além de se inscrever para receber informações confiáveis sobre as doenças. Até mais!